Bom, galera aí do Free Gospel, eu estou aqui para trazer uma palavra para o coração de vocês. Meu nome é Hugo, eu sou da Igreja Evangélica Maranata, já pertenço à Igreja Evangélica Maranata há 9 anos, mais ou menos, me converti na minha adolescência. Tenho trabalhado com o Ministério de Pré-Adolescentes, também com jovens e adolescentes aqui na igreja. E também tenho liderado desde 2006 o COGENF, que é o Conselho de Jovens Evangélicos de Nova Friburgo. É uma unidade que nós temos buscado, pois cremos que é da vontade de Deus que a igreja dele seja unida, forte, junta, e não dividida entre bandeiras e denominações. E nós estamos buscando essa unidade através do COGENF. Para você que está aí visitando o Free Gospel e ainda não faz parte do COGENF, eu quero já te convidar, deixar um convite aqui, que toda segunda-feira, 6h30 até 7h30, nós temos uma reunião na Igreja Evangélica Maranata, do COGENF. Independente se é aqui, mas é do COGENF, eu já deixo o convite para você. Mas nesse momento eu não quero mais falar de mim, nem do COGENF, nem do meu ministério. Agora eu quero trazer uma palavra para o seu coração, que eu creio que vai te edificar. Assim como quando Deus falou e ministrou essa palavra no meu coração, me edificou. Eu quero trazer isso de uma forma bem simples, prática e objetiva no teu coração. Porque a palavra de Deus, o nosso Deus é um Deus simples, é um Deus amoroso, que nos ensina. A Bíblia diz que Jesus, quando olhou uma multidão que não sabia entender os mistérios do reino de Deus, ele começou a falar aquela multidão por parábolas para que eles entendessem. Então eu não estou aqui para te encher de teologia, ou de intelecto humano, ou de pensamentos da minha própria mente, ou que eu ouvi por aí. Eu estou aqui para trazer uma palavra que vem da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e que vem, eu creio, direto do coração de Deus, uma revelação que Deus me deu algum tempo atrás. Eu creio que se essa palavra entrar no teu coração, o teu ministério, a tua vida, a tua família, a tua caminhada cristã, será de uma maneira diferente, será de uma maneira mais poderosa, para a honra e glória do nome do Senhor. Então eu quero ler com vocês a Bíblia, e eu trago essa palavra hoje que fica em Mateus capítulo 14, do versículo 22 em diante. É um texto muito conhecido. Eu quero ler ela com vocês agora. Diz assim: Jesus anda por cima do mar, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Versículo 26 diz: E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Bom, a palavra que eu quero trazer do coração de Deus para você aqui nessa noite, ou nessa tarde, nessa manhã, ou nessa madrugada, você que está aí pelo Free Gospel nos assistindo, é que, assim como Pedro, nessa pequena história, nesse pequeno texto, a Bíblia fala, e eu creio que aqui é um quadro profético da nossa caminhada cristã hoje. Eu creio que Pedro aqui narra a vida de Pedro, essa história, esse momento da vida de Pedro, dessa caminhada por cima das águas, quando Jesus vinha ao encontro dele, narra um momento que todos nós como cristãos passamos. Eu sei que esse site é um site feito por jovens, eu sei que muitos jovens não estão acessando, mas independente se você é jovem ou não, você é um cristão que caminha na presença do Senhor, e eu creio que Deus irá falar ao teu coração através dessa palavra. Essa história que nós lemos narra a história das nossas vidas, a nossa caminhada cristã. Muitas vezes, talvez nós, como Pedro, nós estamos dentro do barco com os nossos amigos, com os irmãos da igreja, e o barco meio que simboliza a igreja hoje em dia. E no meio do mar, como a Bíblia diz e nós lemos, fala claramente que a onda já batia para lá, já batia para cá, que o vento já era contrário, mas lá, no meio daquela confusão das águas, os discípulos estavam dentro do barco, e no meio do mar, o lugar mais seguro, no meio do mar, o lugar mais seguro,
seria exatamente o barco. Mas a Bíblia diz que Jesus vinha por cima das águas, e aí entra a nossa história. Jesus chamou Pedro. Talvez você tenha um chamado de Deus já na sua vida. Jesus chamou a fazer algo, assim como ele chamou Pedro a ir ter com ele. E Pedro tomou coragem naquele momento, no meio daquelas ondas, e pisou sobre a água, e começou a andar sobre a água, e entrou no sobrenatural de Deus. Pedro entrou no sobrenatural de Deus. E assim é a nossa caminhada cristã. Pedro entrou e começou a caminhar, indo ao encontro de Jesus, olhando para Jesus, com os olhos fitos em Jesus. Pedro continuava, caminhava para se encontrar com Jesus. E Pedro foi ao encontro de Jesus, mas no meio do caminho acontece o que muitas vezes acontece com a nossa vida, na nossa caminhada cristã. Nós entramos no sobrenatural de Deus, entramos nos caminhos do Senhor, a viver a abundância da presença de Deus. Mas no meio do caminho, muitas vezes, nós começamos a afundar como Pedro afundou. Nós começamos a cair, a afundar. E a Bíblia diz que Pedro estava ali. E Pedro começou a afundar porque ele tirou os olhos do alvo dele, que era Jesus, do chamado de Jesus. E ele colocou os olhos nos problemas, nas tempestades, no vento, na onda que era contrária. E Pedro começou a afundar. Então o recado que eu quero trazer do coração de Deus, nesse breve momento, talvez nesses 10, 15 minutos que nós temos aqui, é somente um para a sua vida. A nossa caminhada cristã, talvez muitas vezes nós vamos afundar, mas nós temos que voltar os nossos olhos para Jesus. Existem momentos da nossa vida que nenhuma pessoa vai pular no meio do mar para nos ajudar, como nenhum discípulo pulou para ajudar Pedro. Mas Jesus veio. Pedro viu que a única pessoa que poderia salvar ali, erguê-lo novamente, era Jesus. E Pedro clamou: Jesus, salva-me. Eu quero deixar esse recado do coração de Deus para você. Se você tem um chamado de Deus na sua vida, se Jesus te chamou, não tire os olhos de Jesus. Coloque os olhos em Jesus e vai, independente das lutas da sua volta. Vai ao encontro de Jesus. Cumpra o chamado de Deus, não desista, porque se Deus prometeu, Ele é fiel. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminá-la. E Ele é fiel para terminar a boa obra na sua vida. Então vai ao encontro de Jesus. E mesmo se no meio da caminhada você começar a afundar, e ninguém pular para ajudar, nenhum amigo seu pular para te ajudar, olha para Jesus e clama o nome dele. A Bíblia diz que Ele é rico para com todos aqueles que o invocam. Se você invocar o nome dele, Ele vai te reerguer novamente. A Bíblia diz em Salmo que Ele tira aquele que não é nada, e Ele faz ser tudo. Ele faz aquele que é humilhado, exaltado. E assim Deus quer fazer na sua vida. Então, se você tem um chamado, o convite de Deus é esse para você: não desiste. Volte os seus olhos para Jesus, clame a Jesus, busque a Jesus e continue andando no sobrenatural de Deus. Porque muito mais Ele fará em você e através de você. Eu quero que Deus te abençoe através dessa palavra no seu coração, que você seja ricamente e abundantemente abençoado, não pela minha palavra, mas pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz, e é poderosa para mudar a história da sua vida e de todas as pessoas à sua volta. Que Deus te abençoe, que você seja edificado, que a sua vida seja uma bênção, que você venha prosperar onde você estiver, que você venha dar frutos onde você estiver, que você seja um jovem, uma jovem cheio da presença de Deus, que dá frutos e mais frutos para a honra e glória em nome do Senhor. E lembre-se, Deus tem um chamado na sua vida. E se Ele te chamou, Ele não vai te deixar afundar. Ele vai te reerguer. Mesmo que você comece a afundar, Ele vai te reerguer. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você que está visitando, que gosta, que Deus tem muito para fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, se você crê que Ele está aqui